Doutor Carlos, umas situações aí que aconteceram na nossa cidade na semana passada. Uma delas, um homem que foi encontrado morto próximo ao Rio Arinos, e parece-me que foi uma situação bem atípica, né? Aparentemente, pelo que as informações, teria sido um assassinato. Na verdade, logo depois de ter sido comunicado o desaparecimento desse indivíduo, fato comunicado pelo pai dele, investigadores de polícia incitaram diligências no intuito de apurar as circunstâncias relativas ao fato. E horas depois lograram identificar, localizar e conduzir para a delegacia 3 adolescentes e 2 maiores imputáveis que, após algumas entrevistas, confessaram que de maneira dolosa e premeditada atraíram aquele indivíduo para determinado local. E lá estando, então eles o teriam amarrado e reduzido ele a uma condição de sevícias durante uma sessão de tortura na qual, com intensas agressões implementadas inclusive com pauladas, teriam feito esse indivíduo confessar que seria integrante de uma organização criminosa rival a outra que atua aqui no estado de Mato Grosso. E então, naquela situação, ainda ou na presença de outras pessoas que acompanhavam aquela sessão de tortura de maneira remota, já identificadas inclusive no curso das investigações, decidiram por ceifar a vida daquelas pessoas. E sob o comando dessas pessoas que se encontravam participando daquela sessão de tortura de maneira remota, os indivíduos que lá se encontravam terminaram por estrangular a vítima e, depois de matá-la, colocaram ela sobre a carroceria de um veículo automotor já identificado e apreendido pela polícia e jogaram o corpo dela de sobre a ponte do Rio Arinos, que se encontra na rodovia MT-325. Diante daquelas situações, nós acionamos o Corpo de Bombeiros Militares, que se fez presente na cidade, e no dia seguinte terminou por localizar o corpo da vítima no interior do Rio Arinos. E apesar de ainda não ter chegado ao nosso conhecimento o laudo da necrópsia, foi possível observar que as lesões corporais que o corpo apresentava eram perfeitamente condizentes com o histórico dos fatos apurados em decorrência das informações prestadas pelas pessoas que participaram da sessão de tortura do assassinato daquele indivíduo. Essas pessoas identificadas que confessaram esse crime, elas se encontram presas? Como está a situação delas? Não houve, na ocasião, elementos para se autuar em flagrante delito aqueles indivíduos. Os autores principais e diretos do homicídio e da tortura se tratavam de adolescentes. E essa investigação está sendo apurada no curso de um procedimento especial de apuração de ato infracional. Com relação à conduta dos maiores imputáveis, as informações estão sendo coligidas e tratadas no curso de um inquérito policial em andamento da Delegacia de Polícia. Assim que outras informações chegarem a esse procedimento policial, notadamente o laudo pericial da necrópsia e outras informações que estamos precisando positivar, aí sim será deflagrada uma decisão policial a respeito de qual medida eventualmente deveremos representar para supostamente segregar essas pessoas, ou encaminhar o caderno investigativo aos demais entes da perquisição, que são o Ministério Público e o Judiciário, para que esses digam a respeito do que entenderem pertinente ao caso. Detalhar o motivo de tanta violência, doutor? De fato, o que se observa é que parece que esses jovens de tenra idade se apaixonam desmedidamente por essa organização criminosa tão violenta que se encontra instalada na nossa cidade, entram sem pensar muito nas consequências nesse tipo de situação e sob o comando de outras pessoas que se encontram encarceradas, pessoas de mente fraca, porque se encontram gastando seus tempos de vida atrás de grades de sistemas prisionais e aumentando sempre esse tempo lá, porque os crimes que têm cometido de maneira remota ainda, haverá responsabilidade para isso. Então esses adolescentes que se envolvem nesse tipo de situação recebem aquele comando daquela pessoa inadvertidamente para se mostrarem maiorais ou parecerem
os donos da quebrada, por assim dizer, se lançam nessas atividades criminais sem muito medirem as consequências, mas elas existem e a Polícia Judiciária está aí para esclarecer os fatos e apontar para a Justiça a conduta de cada uma dessas pessoas. No caso específico, eles teriam sequestrado essa vítima porque em determinada ocasião ela teria falado jocosamente que seria pertencente a outra organização criminosa, que estaria aqui na cidade para ceifar a vida de toda e qualquer pessoa que pertenceria a esta organização criminosa nas quais esses criminosos pertencem. Rivais. Isso. E em decorrência daquele fato, promoveram verdadeira sessão de tortura de maneira que a pessoa falaria o que eles quisessem que ela falasse. Obviamente que depois de ele ter admitido o fato sobre pauladas, né, que recebia, foi sentenciado à morte, que foi cometida por estrangulamento. Eles seguraram primeiramente uma camiseta para asfixiar a vítima e, não dando conta, utilizaram o segmento de corda, segundo eles mesmos falaram, até que a vítima agonizasse e morresse, muito provavelmente por asfixia. E então depois lançaram o corpo dela no curso d'água referido, no rio Arinos, de onde foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militares. Todas essas têm sim um enlace, porque são cometidas por essa organização criminosa, né, que atua aqui no estado de Mato Grosso. Mas é bom que se diga que todos esses fatos, por mais que sejam violentos e tenham sido cometidos de maneira reiterada ou rotineira até, têm recebido um tratamento muito contundente por parte das forças de segurança pública e notadamente pela Polícia Judiciária Civil, que assim que toma o conhecimento desses fatos, vai a campo e traz todas as informações pertinentes e responsabiliza essas pessoas no curso dos inquéritos policiais. Nós temos uma solução desses homicídios na ordem de 100%. E as penas que nós temos observado, que a Justiça tem sentenciado essas pessoas, são penas severas, né? Muitas delas acima de 20 anos. Ou seja, esses jovens de 17, 18 anos, ou até os maiores imputáveis de tenra idade, 20 anos, que recebem essa pena, tem que saber que muitas das vezes vão ficar encarcerados por muito mais tempo do que o tempo que tem de vida, né? E nós temos verificado que as pessoas que lá se encontram, né, na liderança dessa organização criminosa, que são pessoas também na faixa de 20, 30 anos, todas elas com menos de 40, já estão recebendo penas acima de 20 anos. Ou seja, não sairão mais da cadeia com vida. Esse é o grande X da questão. Quando um adolescente se lança nessa empreitada delitiva, tem que ter na cabeça que haverá uma responsabilidade. E outro detalhe é que eles mesmos, né, que se dizem tão poderosos, tão organizados, o que se apresenta é uma total desorganização. Porque a primeira entrevista com um policial são os primeiros a confessarem e a delatarem seus comparsas, né? Demonstrando total infidelidade, total capacidade de seguir qualquer tipo de ordem, qualquer tipo de organização. O que nós temos, na verdade, são criminosos que pensam que têm algum tipo de poder e que, na verdade, o que estão angariando para si é somente o mal, para eles próprios e para outros. Destroem famílias, mas adquirem responsabilidade penal e severas penas, né, de reclusão, não só nas cadeias públicas para os maiores imputáveis, como nas casas de segregação de adolescentes em sistema socioeducativo. Ou seja, no grupo deles são poderosos, frente à justiça aí é diferente. Eles pensam que são poderosos, né? Esse poder jamais será superior ao poder do Estado. Eu digo que as polícias, né? A Polícia Judiciária Civil é uma instituição com mais de 200 anos no Mato Grosso. Nós temos uma lei que nos ampara, temos todo o aparato estatal, cada policial recebe o seu salário do Estado. Temos viaturas, telefones celulares, núcleos de inteligência, uma diretoria organizada, trabalhamos ininterruptamente de dia e de noite, temos uma hierarquia do nosso lado, a sociedade, temos vários sistemas informativos, conversamos com todas as outras instituições, não só de segurança pública, também não só de maneira oficial como inoficiosa. E eu ainda digo que a Polícia Judiciária Civil precisa se organizar melhor. Então, não dá para comparar, né? Uma atividade criminosa desenvolvida por algumas pessoas de mente fraca, né, voltada à criminalidade, que estão lá perdendo sua vida, seu tempo atrás de grades, que se acham, né,
os bambambãs da quebrada, quando na verdade deveriam estar com suas famílias, seus filhos. Não dá para achar que esse tipo de situação é uma organização criminosa. Não, é um grupo de pessoas desavisadas, inconsequentes, que no dia a dia cometem ilícitos graves, destroem famílias, patrimônios, sociedade e adquirem para si sérias responsabilidades. Se elas perguntassem para as primeiras lideranças, né, que as antecederam, que estão lá em sistemas muitas das vezes chamados RDD, que são regimes disciplinar diferenciados, sozinhos em uma cela, se deveriam novamente voltar no tempo e ingressar, todas as respostas seriam negativas, né? Porque não há um criminoso desses que se encontra nas penitenciárias que diga que foi bom estar lá, que é bom estar lá mesmo estando lá sendo liderança do crime. Ao contrário, o que eles queriam é muitas das vezes não ter patrimônio algum, não ter cometido crime algum e estarem livres. A liberdade é um sentimento, é um valor que muitas das vezes não é mensurado, principalmente pelos adolescentes, e que ele só consegue ser medido, verificado quando se perde. Então, quando o adolescente, quando o adulto de tenra idade, na faixa dos 18 a 25 anos, perde a liberdade, aí sim, o que nós vemos aqui na delegacia é aquela figura que se dizia criminoso, organizado, que mandava em tudo, em todos, e determinava torturas e até mortes, chorar atrás das grades com poucas horas, né? Com poucas horas atrás da grade, sendo determinado pelo Estado, a gente vê essas pessoas mudarem a opinião rapidamente, chorarem e se arrependerem. Mas aí já é tarde, aí já estão lá com a responsabilidade penal estabelecida no curso das investigações e a espada da deusa da justiça apontada para suas cabeças.